Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio desse programa e podcast A Nova Advocacia Tributária. Meu nome é professor Alexandre Maza e aqui nesse programa nós discutimos oportunidades e novidades que a reforma tributária trouxe para a advocacia em direito tributário. E hoje eu vou falar sobre um tema que é um tema novo da reforma tributária, que são as áreas de livre comércio, conhecidas como ALC, áreas de livre comércio. Para quem está assistindo essa live, estamos numa estrutura incrível hoje, com esse telão do meu logo aqui atrás. Não é um chroma key, é um telão físico, então parabéns a Lopes FX pela qualidade dessa transmissão aqui. Antes de começar, lembrando que estão abertas as matrículas de todos os cursos de advocacia da minha escola, inclusive o Advocacia Tributária, que é um curso já atualizado com a reforma tributária, mas tem também o Advogue para servidores, o Advogando em licitações. Clique no link que está na descrição desse vídeo ou lá na minha bio do Instagram, perfil @professormaza, para saber mais sobre os cursos da minha escola. Lembro ainda que o objetivo de todos esses conteúdos que eu produzo aqui há tantos anos semanalmente é um objetivo de prospectar clientes com você. Eu quero advogar junto com você nas suas causas. Então, sempre que você tiver uma causa aí, predominantemente de administrativo ou tributário, e precisar de uma consulta, de um parecer, sustentação oral, elaboração de peça, todos os serviços da advocacia, eu posso prestar para você e para o seu cliente. Entre em contato comigo, mandando uma mensagem direta pelo Instagram e a gente discute como que pode funcionar essa parceria. Hoje é o episódio 6 desse programa Nova Advocacia Tributária e eu vou falar sobre as ALCs, as áreas de livre comércio. Bom, a história das áreas de livre comércio começa no Brasil no ano de 1957, com a criação da Zona Franca de Manaus. Nos anos 50, o governo considerou que a ocupação da Amazônia era indispensável para a proteção do nosso território, para a integridade do território brasileiro. E aí tiveram a ideia de criar um polo industrial na cidade de Manaus e no entorno, uma área de incentivos fiscais com isenção quase que absoluta para as empresas que se transferissem para lá. Porque a ocupação da Amazônia pressupõe, entre outras coisas, que haja pleno emprego. Então, a lógica era transferir as empresas brasileiras para lá, atrair com isso uma população atrás de empregos e aí a região lentamente vai se desenvolvendo. Isso deu muito certo, a Zona Franca é um grande sucesso, tanto que hoje a região metropolitana de Manaus é a quarta ou quinta região mais desenvolvida do nosso país. Há uma discussão em que medida que a região de Manaus é dependente da Zona Franca, tanto é assim que sucessivas emendas constitucionais vêm prorrogando os benefícios fiscais da Zona Franca de Manaus. Seria uma verdadeira tragédia que as empresas, basicamente de eletroeletrônicos, saíssem ali da Zona Franca, mas, de algum jeito, a região tem conseguido prorrogar a vigência dos benefícios. Veja que interessante. Há fundamento constitucional para a existência da Zona Franca. Os artigos 40 e 92-azão do ADCT, o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, esses dois dispositivos garantem a existência da Zona Franca. A última emenda, a 83 de 2014, estendeu por mais 50 anos as isenções da Zona Franca. Portanto, se não houver mais nenhuma mudança na Constituição, a Zona Franca está garantida até o ano de 2064. A Zona Franca é um campo de isenções tributárias. O fenômeno da isenção é muito interessante. Eu estudei no meu mestrado e no doutorado com o grande professor Paulo de Barros Carvalho, que é hoje o nosso maior tributarista. E um livro dele, ele tem um livro soberbo, que é o curso de Direito Tributário. No livro dele, ele explica como que funciona normativamente uma isenção.
A isenção é a manifestação da vontade do legislador, que pode criar e cobrar o tributo e, por conta dessa competência, pode também abrir mão parcialmente de algo em relação a esse tributo. E esse abrir mão depende de uma lei. E o benefício fiscal pelo qual o poder público dispensa o contribuinte do pagamento de parcela do tributo é a isenção. E o interessante é que, como toda norma jurídica, a isenção tem aspectos de abrangência, como se fosse uma hipótese de incidência mesmo. E o que a isenção faz, segundo o professor Paulo de Barros Carvalho? Ela mutila parcialmente a cobrança do tributo. Então, o caso da Zona Franca é muito curioso, porque se você pegar o aspecto geográfico dos tributos que não são devidos lá, o que acontece é que a isenção da Zona Franca de Manaus, ela mutilou parcialmente o critério geográfico da hipótese de incidência dos tributos, de modo que aquela região é uma região na qual a tributação não pode ser realizada. O fenômeno é a boa e velha isenção. Ô, mas e por que não é uma imunidade? Essa discussão é interessante, porque as isenções na Zona Franca dependem de uma regulamentação legislativa. E sempre que for necessário uma regulamentação sem a qual o benefício não produz efeitos, isso não é uma imunidade, porque a Constituição não é autossuficiente nesse benefício. A imunidade, ela precisa ser uma norma constitucional de aplicabilidade imediata. Vale dizer, todos os aspectos da imunidade têm que estar definidos na Constituição, de modo que a imunidade já produz efeitos por força exclusivamente da norma constitucional. Não é o caso da Zona Franca, porque ela depende de leis que vão desdobrar a aplicabilidade do benefício. Eu não tenho dúvida, como eu disse agora há pouco, que para a região ali do entorno de Manaus, a Zona Franca é uma maravilha. O que não é uma maravilha é a Zona Franca para outros pontos do território nacional que não têm o mesmo benefício. Então, o que a reforma tributária fez? Ela criou um pacote normativo chamado de áreas de livre comércio. E essas regiões englobadas nas áreas de livre comércio vão funcionar assim como a Zona Franca de Manaus já funciona, como uma área de atração de indústrias para geração de empregos, de modo a favorecer a ocupação populacional. E quando você tem um grande contingente populacional numa área, a economia vai se desenvolvendo a passos lentos, mas vai se desenvolvendo. Então, a ideia é utilizar, o legislador da reforma tributária teve essa ideia de utilizar as áreas de livre comércio para o incentivo econômico local. Há um problema que envolve a existência da Zona Franca e as áreas de livre comércio, que é um princípio tributário que colide contra essas áreas de favorecimento fiscal. Esse princípio é conhecido como o princípio da uniformidade geográfica. Nem sempre isso acontece, mas nesse caso da uniformidade geográfica, o nome é muito bom, porque já é possível desvendar o conteúdo desse princípio apenas pelo vislumbre do nome que o princípio tem. Nem sempre isso dá certo, gente, porque a gente pressupõe nisso que o legislador tem acertado o nome. Como o legislador é um leigo, às vezes ele não tem como acertar o nome de um princípio, mas aqui foi muito bem. O princípio da uniformidade geográfica, como o próprio nome sugere, determina que a tributação federal seja idêntica em todas as regiões do país. Então, essa é uma pergunta clássica de concursos públicos, por exemplo. É possível reduzir o IPI para calçados fabricados no Rio Grande do Sul? Não. Por quê? Porque isso fere a uniformidade geográfica. A Constituição fala no artigo 151, inciso 1, que é o assento constitucional do princípio da uniformidade geográfica, que a União não poderá utilizar regiões de benefício fiscal. Mas por espelhamento, por paralelismo, esse princípio se aplica também a estados, Distrito Federal e municípios.
Eu estou gravando a parte final do meu novo curso Advogando em Licitações e na gravação de ontem eu falei especificamente sobre esse ponto. Muitas vezes a Constituição normatiza o âmbito federal. Então, por exemplo, o artigo 71 que eu estava estudando com os meus alunos ontem, da Constituição, fala das competências do Tribunal de Contas da União. Só que essas normas, elas se projetam também para os tribunais de contas estaduais, distritais e municipais. Por quê? Porque a Constituição não teria sentido normatizar só a União. Então, o que a doutrina e a jurisprudência reconhecem? Que haja uma aplicação dessa norma por simetria aos outros âmbitos federativos. Por isso, no exemplo do artigo 71 da Constituição, quando a Constituição está falando compete ao Tribunal de Contas da União, a gente lê compete ao Tribunal de Contas da União, do Distrito Federal, dos estados e dos municípios, blá, 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 blá. Ou então, compete ao Tribunal de Contas, não importa a qual âmbito federativo estejamos nos referindo. Por isso que o princípio da uniformidade geográfica, embora o caput do artigo 151 fala que é vedado a União instituir, esse princípio tem que ser lido como é vedado instituir, mesmo que não seja um tributo federal. Mas o que está nesse artigo 151, inciso 1? Qual que é a literalidade da norma? Abro aspas para citar aqui o dispositivo constitucional. É vedado à União, inciso 1, instituir tributo que não seja uniforme em todo o território nacional ou que implique distinção ou preferência em relação a Estado, Distrito Federal ou município, em detrimento de outro. Ô Maza, então a Zona Franca é inconstitucional. Então a área de livre comércio é inconstitucional, porque viola o princípio da uniformidade geográfica. Maza, pelo amor de Deus, o entorno de Manaus não é outra coisa do que uma região favorecida por uma desuniformidade geográfica na tributação. Maza, nunca sustentaram essa tese da inconstitucionalidade da Zona Franca? Pois é. O que acontece é que o artigo 151, inciso 1, ele não termina onde eu parei de ler aqui. Ele abre uma exceção. Ou seja, ele permite que, de alguma forma, o princípio ceda passo a alguma outra realidade. Passo a ler apenas o segundo trecho do inciso 1 do artigo 151 da Constituição. Admitida a concessão de incentivos fiscais destinados a promover o equilíbrio do desenvolvimento socioeconômico entre as diferentes regiões do país. Então não dá para impugnar a constitucionalidade da Zona Franca e das áreas de livre comércio, porque a existência desse fenômeno da área de livre comércio se subsume à exceção do princípio da uniformidade geográfica. Então, se o Constituinte pode criar o princípio como uma norma constitucional, o mesmo Constituinte pode abrir uma ressalva, pode estabelecer uma exceção, e é o que se dá nesse caso concreto aqui. Chamo a atenção para uma palavra dessa exceção. Admitida a concessão de incentivos fiscais destinados a promover o equilíbrio do desenvolvimento socioeconômico entre as diferentes, ó a palavra aqui, ó, regiões do país. É preciso prestar muita atenção entre ou no significado dessa palavra região. O que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afirma é que as áreas de livre comércio, elas não podem ter uma circunscrição geográfica que coincida com o território exato de um estado ou um município. Então, se é verdade que a Zona Franca de Manaus pôde ser instituída porque ela se encontra nas dobras da exceção constitucional ao princípio da uniformidade geográfica, se fosse um incentivo a todo o estado do Amazonas, seria inconstitucional, sim. Porque o estado do Amazonas não é uma região, ele é um estado.
A região metropolitana de Manaus, como o próprio nome sugere, é uma região. Agora, se fosse só o município de Manaus, isso também geraria um problema, porque a Constituição abre essa brecha para favorecer regiões, e não estados exatos, e não municípios exatos. Outra coisa, o objetivo da instituição das áreas de livre comércio tem que ser promover o equilíbrio do desenvolvimento socioeconômico entre as diferentes regiões. Então, se nós pegarmos as regiões economicamente mais desenvolvidas do nosso país, região sudeste, região sul, não pode haver área de livre comércio aí. Por quê? Porque se o objetivo é estimular o crescimento de regiões que economicamente são mais frágeis, eu não posso criar esse benefício em favor de uma região que não é economicamente mais frágil, porque isso só aumentaria a diferença econômica entre as regiões, quando a exceção ao princípio promove justamente o contrário, uma tentativa de equilíbrio do desenvolvimento econômico em todos os cantos do nosso país. Ô Masa, onde que a reforma fala de áreas de livre comércio? No novo artigo 92, Bzão da Constituição Federal. A reforma inseriu uma letra B no artigo 92 e passa, portanto, a existir um novo artigo e que fala de que os novos tributos, os 3 novos tributos brasileiros, o IBS, a CBS e o imposto seletivo, também são incorporados à isenção da Zona Franca de Manaus. E mais, agora na Constituição tem uma abertura clara, expressa, explícita para a criação de outras zonas francas, que, por ser mais chique do que Zona Franca, a reforma está chamando de áreas de livre comércio. Quais são as novas áreas de livre comércio que a reforma tributária trouxe? Então vamos lá. Nós temos aqui 5 novas áreas de livre comércio do nosso país, fora a Zona Franca. Gente, é a mesma coisa que uma Zona Franca, é uma região de isenções tributárias para estimular o desenvolvimento econômico. No estado de Roraima, Boa Vista e Bonfim, perceba que o reformador, o constituinte reformador, procurou não identificar a área de livre comércio com um município. Isso chegou a acontecer aqui nos próximos casos, mas é muito melhor, é mais seguro do ponto de vista da validade constitucional você não fazer com que a zona de livre comércio ela coincida com o território exato de um município ou de um estado só. Então, Roraima tem uma zona franca agora em Boa Vista e Bonfim. Rondônia, em Guajará-Mirim. Ô Masa, por que esses municípios estão sendo pinçados e que estão se transformando em centros de livre comércio no nosso país? Olha, que os estados favorecidos aqui por essas áreas de livre comércio precisam de desenvolvimento econômico, me parece que ninguém discute. Agora, por que é o município X e não o município Y? Eu imagino que a resposta aqui se prenda aos bastidores da reforma tributária, aos bastidores das negociações ali no parlamento. Porque é evidente que para os políticos é um grande trunfo você conseguir levar a área de livre comércio para o seu estado e para a região dos seus eleitores. Então é muito curioso que em Roraima a capital esteja incluída na área de livre comércio, que faz sentido mesmo, mas em Rondônia não ser a capital, mas sim a cidade de Guajará-Mirim. Bom, opções do Constituinte. Depois, no estado do Acre, Brasileia, com extensão a Epitaciolândia, Cruzeiro do Sul. Também, mais uma vez, Rio Branco não foi incluída na área de livre comércio, não sei explicar o porquê. No estado do Amazonas, Tabatinga passa a ser também uma área de livre comércio, além da região metropolitana no entorno de Manaus. E no estado do Amapá,
Macapá e Santana. Eu tenho uma preocupação para a gente encerrar esse nosso bate-papo de hoje quanto à criação dessas áreas de livre comércio. A minha preocupação é quando a área de livre comércio coincide com a região ou com o território de um único município. É possível que municípios e estados que se sintam desprestigiados por essa escolha do Constituinte reformador impugnem no Supremo Tribunal Federal a constitucionalidade dessas definições na região exata de um município só. O que traria problema para a área de livre comércio em Rondônia, Roraima não, porque são 2 cidades. No Acre não haveria problema, porque são 3 cidades. No estado do Amazonas, a área de livre comércio de Tabatinga também vai se sujeitar a uma discussão da validade da reforma. E o Amapá não vai ter problema, porque inclui a capital e mais um município. Eu repito, eu não consigo entender, é capaz que haja e que isso seja uma ignorância minha. Eu não consigo entender porque que em alguns estados a área de livre comércio inclui a capital e em outros estados não. E mais, por que que esses municípios aqui e não outros estão favorecidos pelas novas zonas francas criadas pela reforma tributária? Então, esse foi mais um mais um episódio do nosso programa e podcast A Nova Advocacia Tributária, em que eu falei hoje sobre as novas zonas francas no território nacional, as novas áreas de livre comércio. Lembrando que estão abertas as matrículas de todos os cursos de advocacia da minha escola, o curso novo, que é a febre da minha escola agora, o Advogue em Licitações, o Advocacia Tributária também, o Advogue para Servidores. Dê a virada de mesa na sua advocacia, aquela virada de mesa que vai sacudir financeiramente o seu escritório, se capacitando nos cursos da minha escola, porque aí nós podemos fazer parcerias. O nosso combinado é esse. Eu te capacito nesses conteúdos gratuitos nas redes sociais e principalmente depois que você se convenceu de que os conteúdos que eu produzo aqui são de qualidade. Eu te capacito também nos cursos da minha escola e quando você estiver voando, você lembra de mim para eu fazer um parecer, uma sustentação oral numa causa do seu escritório, elaborar uma peça, às vezes até despachar com juízes e desembargadores. Eu tenho uma cliente que me contrata muito para isso, para eu ir despachar com juízes, para eu despachar com desembargadores em causas muito importantes da cliente. Valeu? Se Deus quiser, nos veremos na terça-feira, 19h07, com mais um episódio do programa Advogando em Licitações. Bom final de semana para você. Conheça mais sobre os cursos da minha escola. Parabéns a Lopes FX por essa estrutura maravilhosa da live de hoje. Mesmo que você seja um ouvinte do podcast, dá uma olhadinha na rede social como que ficou a qualidade visual dessa live aqui, porque é realmente incrível. Até mais, valeu, bom final de semana.